Glória a Deus, amados. Uma bênção estar com vocês mais uma vez, uma palavra de fé, de esperança. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus sobre aliança. E a palavra de Deus diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenares, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, o teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses, e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: por que deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe sobre eles todo este mal. O verso 14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor maravilhoso, estamos na tua casa, casa de oração, lugar da tua presença. Pedimos que de maneira especial o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, transmitindo as tuas verdades e abençoando-nos através de uma palavra de fé. Que o Senhor toque cada um que está nos assistindo, nos ouvindo e participando desse momento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Quem veio para celebrar esse Deus que é poderoso? Amém. Feche os seus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Levante as suas mãos e diga para Ele, vamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos lá em alta voz, nós dizemos: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Mais uma quarta abençoada na casa do Senhor. Depois desse louvor agora maravilhoso que Deus tem colocado, vou pedir para vocês fechar os olhos onde vocês estiverem nesse momento, em seus lares, suas casas, ou se estiver escutando só com fone de ouvido. Em qualquer momento, feche seus olhos. Vamos colocar esse momento de intimidade com o Senhor. Ele pede esse momento conosco, Ele quer estar esse momento conosco. Vamos dedicar esse momento a Ele. Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, para Te adorar, para Te aclamar, para Te bendizer, ó Pai, para Te agradecer, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque queremos ter uma intimidade com o Senhor cada vez mais grande, ó Pai. Queremos, ó Pai, cada vez mais com que a nossa fé aumente. Queremos, ó Pai, cada vez mais nós tenhamos esse amor poderoso que transmite, que ultrapassa gerações, caminhos, lugares, o mundo, ó Pai. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Senhor Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu Te peço, Senhor Deus, que interceda pelas pessoas que estão aqui nesse momento comigo, ó Pai.
as pessoas que estão assistindo esse culto agora, nesse momento, ó Pai. Eu não sei o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado, Senhor Deus. Mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está do lado de cada um nesse momento. Independente da dificuldade que você esteja vivendo agora, creia que Deus está do seu lado. Deus está do nosso lado, nos intercedendo, nos abençoando, nos colocando na direção correta. Deus está aqui nesse momento. Eu acredito, Senhor Pai, que o Senhor cada vez mais intercede vidas, transforma pessoas e mostra o milagre para para cada pessoa, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que nesse momento, ó Pai, famílias que estavam sendo destruídas, elas possam ser reconstruídas com o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Casamentos, ó Pai, que tenham começado com brigas, desavenças, desentendimentos, Senhor Deus. Que nesse momento haja uma renovação no Espírito Santo junto, ó Pai. Que as crianças, ó Pai, que não obedecem seus pais, que não querem estar na casa de Deus, possam sentir o amor de Deus Pai e serem transformadas nesse momento, ó Pai. Se por acaso tem alguma dificuldade financeira, ó Pai, passando nesse momento, eu não sei o que cada um tem passado, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, interceda nesse momento, ó Pai, a vida financeira de cada irmão, cada irmã. Interceda, ó Pai, nos seus negócios, nos seus empregos, ó Pai, na sua fonte de renda, ó Pai. Eu te peço também, ó Pai, que aqueles que têm buscado por um milagre, Senhor Deus, um milagre de cura e libertação, ó Pai, tanto a física quanto mental, Pai, eu te peço nesse momento, ó Pai, interceda o milagre, interceda a cura, derrame a cura, ó Pai, derrame o Espírito Santo de Deus nesse lugar, ó Pai. O Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem mudado vidas, ó Pai. E eu creio que nesse momento o Senhor está mudando vidas aqui, Senhor Deus. Te peço, ó Pai, que a palavra de Deus que será dita nesse altar no dia de hoje, ó Pai, seja uma palavra de renovação para os nossos corações. Que ela entre nos nossos ouvidos, mas que nós possamos transmiti-la com as nossas bocas, com os nossos gestos, e que o Espírito Santo de Deus derramado dentro de nós, ó Pai, esse Espírito Santo de Deus possa, ó Pai, ser transbordado aí afora, ó Pai, se nós conseguirmos tocar outras pessoas, ó Pai. Te louvo e te bendigo, ó Pai, por esta casa de oração, por seus membros, pelos seus pastores, que dedicam sua vida para a obra do Senhor, ó Pai, e também para com os seus irmãos, ó Pai. Peço também, Senhor Deus, por todos os missionários e missionárias no campo, ó Pai, esses missionários que levam sua palavra, Senhor Deus, seus ensinamentos, o seu amor, o seu Espírito Santo, para aqueles corações que querem ouvir, que querem estar junto com o Senhor, ó Pai, mas não sabem como chegar, Senhor Deus. Proteja eles, ó Pai, interceda a vida deles. Não deixe que nada ruim, ó Pai, possa acontecer com esses missionários e missionárias no campo, ó Pai. São eles, ó Pai, que levam a palavra do Senhor para todos os cantos desse mundo, ó Pai. E para finalizar, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, unge, ó Pai, unge essa casa cada vez mais, ó Pai. Traga, Senhor Deus, avivamento ainda mais, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, cada vez mais membros, ó Pai. Traga cada vez mais pessoas para serem curadas, para serem transformadas, ó Pai. Traga, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, pessoas que buscam o Senhor e querem um coração transformado, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que nessa quarta não seja apenas só mais uma quarta, mas seja a quarta de mudança, seja a quarta de renovação, seja a quarta da vitória, Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço por essa quarta maravilhosa, Pai. Essa quarta que dedicamos ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nisso, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Vamos, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare: véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada
cada dia brilha mais. Vamos! E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. E aí? Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos! E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pega suas mãos, vamos lá juntos só pra te adorar. Diga: só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor pelos dízimos, as ofertas. Abre comigo lá em Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor, nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos entregando o primeiro ao Senhor. De tudo aquilo, de toda a nossa renda, nós entregamos o primeiro ao Senhor. Todas as coisas. Tenho aprendido nessa caminhada de mais de 30 anos com o Senhor, dessa entrega, o primeiro. E eu não estou falando aqui só da minha renda financeira, mas da minha vida. Tudo é o primeiro ao Senhor. Acima de todas as coisas está o Senhor na minha vida, em primeiro. Então, para Ele, toda honra e toda glória. Por isso, nós honramos o Senhor. E essa palavra de Provérbios 3, ela fala muito comigo, né? Nessa questão de confiar no Senhor, de honrar, de reconhecer quem é o Senhor na minha vida.
na nossa vida. Nós precisamos reconhecer e honrar Ele em tudo, em todas as áreas, porque o Senhor, Ele nos honra. Quando nós entregamos primeiro ao Senhor, sem preocupação alguma de entregar o primeiro ao Senhor. Quando nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta, o Senhor não quer dinheiro de ninguém. Quem precisa de dinheiro é a igreja, é pelos recursos da igreja, para pagar uma água, a luz, pagar o aluguel. Nós temos esse compromisso, né, todo mês. E a palavra do Senhor nos ensina a honrar o Senhor. Pode ter certeza que não vai faltar nada na sua casa, na casa da sua família. Não vai faltar a bênção do Senhor sobre você em todo o tempo. Que você possa, nesse momento, entregar sua oferta, seu dízimo, através do Pix da igreja. Ou, pastor, eu gosto de ir na igreja entregar aos domingos, eu gosto de entregar no dia que eu vou. Você fica à vontade para honrar o Senhor. Não importa o valor que você está colocando dentro de uma salva, o valor que você está fazendo o seu Pix. O importante é reconhecer o Senhor, que Ele é Deus na sua vida. Quanto vale a sua vida? Eu acredito que minha vida não, o valor é muito alto para o Senhor. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. O Senhor merece tudo, tudo de bom, todo o melhor, porque Ele tem dado o melhor para nós a cada dia. Nós abençoamos, nós vendo, né, aí como que o Senhor proporciona coisas na vida de uma pessoa, das pessoas, da igreja, aquele que honra o Senhor, né? Nós temos aí 3 missionários que vão agora fazer uma viagem missionária e vão para lugares que vão levar a palavra. É honrar. Muitas vezes, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de ir fazer uma viagem, mas aproveitando 2 coisas: fazer uma viagem missionária e conhecer alguns lugares aonde é Deus que honra essa oportunidade. Essa oportunidade é o Senhor que nos dá quando nós somos fiel a Ele em todo o tempo, né? Que o Senhor abençoe a sua vida. Pegue o seu dízimo, sua oferta e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós queremos honrar o Senhor com os nossos bens, com toda a nossa renda, Pai. Nós queremos honrar o Senhor. O primeiro para o Senhor, porque o Senhor é o primeiro, Pai. O Senhor nos honrou primeiro. Quando o Senhor nos concedeu a nossa vida, o Senhor estava nos honrando primeiro. Pai, por isso nós queremos honrar o Senhor com tudo na nossa vida, com o melhor que nós temos em todo o tempo, com o nosso dízimo, nossa oferta. Pai, honrando o Senhor, com um compromisso com o Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por cada um que tem entregue seu dízimo, sua oferta, cada um que vai ofertar. Pai, nós abençoamos cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Aleluia. Que alegria poder celebrar esse Deus que é bom, amém? A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, ela não tem fim. Ela dura para sempre. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Que você foi alcançado pela graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, amém? Por isso nós temos esse livre acesso, o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós temos esse acesso direto ao Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos o acesso e a liberdade de chegar até a face do nosso Deus e contemplar a sua formosura. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vim
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos cantar aí. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos isso, vamos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso é. Humilde viestes à terra que criaste. Pra quê? Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados à na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados à na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, Jesus. Convidar a pastora Carmela já para chegar, trazer uma palavra para o nosso coração. Depois a gente vai continuar em oração. Obrigada, paz, Senhor. Obrigada pelo convite, pastor Rogério. E meditando na palavra, eu pedi a Deus uma direção que eu pudesse falar hoje para vocês, que é uma breve reflexão. E Deus me trouxe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Sabendo que hoje é uma reunião que nós oramos e buscamos a Deus, onde nós adoramos o Senhor, e Deus nos deixou esta palavra em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus para orar, para buscar, para colocar as nossas demandas no altar do Senhor, precisamos ter a fé e crer que Ele existe, e crer que Ele é o nosso Deus e que Ele pode fazer o impossível. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Quando cremos, nos colocamos em oração. E Deus vem ao nosso socorro. Pois aqui estamos orando, buscando a Deus, pedindo socorro, e Ele vem, Ele promete. Mas precisamos, novamente eu digo, ter fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois seja qual for a sua necessidade ou batalha, Ele nos dará o escape. Ele fará o impossível para nós. Porque o impossível é fazer aquilo que não é possível para nós. Isso é a obra do Senhor Jesus. Aquilo que eu não posso fazer, nós não podemos fazer. Ele faz o impossível por nós. Ali em Jeremias 32:27, se vocês quiserem abrir, não tem problema, eu vou ler aqui. Diz assim: eis que sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiada maravilhosa para mim? Algumas versões dizem assim: acaso alguma coisa é impossível para mim? Então, para Deus, nada é impossível. Por isso que nós chegamos hoje na casa do Senhor, oramos, buscamos o Senhor pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que ter fé no Senhor. Crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador, crer que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Né? Como eu posso alimentar minha fé? Como eu posso alimentar essa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, que morreu por nós naquela cruz e que nos tornou filhos, nos resgatou das trevas e nos trouxe à luz? Orando, buscando a Deus, em intimidade com o Senhor, lendo a palavra diariamente. Nós precisamos alimentar, por isso que Deus deixou a palavra para nós, para que nós possamos alimentarmos da palavra dele, que é viva, que é o poder do Evangelho, e podemos orar também a palavra. A palavra, um exemplo, por exemplo,
O Senhor, vamos orar, vou dar um exemplo hoje. O Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. O Senhor é a minha salvação. Então eu oro, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Né? E declaro o Salmo 27:1. E diante do dia que começa, eu posso começar o meu dia e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nós temos a palavra, que é o poder do Evangelho, nós vamos orar a palavra. A palavra, ela é verdadeira, ela é rema, ela é profética, ela é semente na nossa vida. E quando nós dobramos nosso joelho, nós oramos a palavra e declaramos. Né? Hoje o mundo fala assim, a palavra positiva. A nossa palavra positiva é essa palavra da Bíblia. E ela é viva, ela se torna viva, ela é uma semente e nós podemos semear todos os dias e entrar na presença de Deus, no secreto com o Senhor, e a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar aqui como o corpo de Cristo em unidade, orando, né, mantendo a fé e buscando a Deus, ouvindo a palavra, né? O Senhor é a minha luz, e dizer e declarar a palavra. Fé é crer e abrir as portas para o milagre acontecer. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos orando, buscando, colocando a nossa demanda, colocando a nossa igreja, colocando a nossa família, colocando os nossos filhos, os nossos obstáculos, as demandas, as dificuldades que se levantam contra nós. Porque o inimigo, ele quer nos destruir. Ele quer colocar empecilhos para o nosso avanço, mas a palavra de Deus, que é poderosa para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, está aqui dita na palavra do Senhor, que Ele faz muito mais. Ele não deixará os nossos pés tropeçar. Então nós precisamos orar e chegar diante do Senhor, porque a palavra, ela nos direciona e ensina como lidar com todas as situações. Ter fé na palavra, profetizar, declarar a palavra e crer. Não é mesmo? Fé é crer. Volto a repetir. Fé é crer e abrir portas para o milagre acontecer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto vivemos nessa terra, teremos muitas batalhas a vencer. Mas Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós teremos aflições, mas que é para que nós possamos confiar nele e colocar nossas demandas no coração, na oração, né, na fé na pessoa dele, que ele vai nos ajudar a passar as dificuldades. Ele vai nos ajudar, porque ele venceu o mundo e nós venceremos em Cristo Jesus. E é nele que nós venceremos, não é na força do nosso braço. Então nós podemos confiar na palavra do Senhor, mas com fé não há como o inimigo nos vencer. E o que Jesus disse na palavra ali, também ele fala para nós: se você está cansado, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esta palavra é para nós filhos do Senhor, que estamos às vezes nessa demanda da vida, nessa luta com a vida, e ficamos cansados, desanimados, mas novamente Jesus nos chama: vinde a mim os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Olha que bênção saber que nós temos um Deus que nos chama para chegar, colocar a nossa cabeça no seu ombro, como João colocou ali na mesa, né, na ceia. João encostou a cabeça no ombro de Jesus, e hoje Jesus está convidando eu e vocês para encostar a cabeça no ombro dele, porque eu estou cansada, eu vou
a Jesus e encosto a minha cabeça nele. Esse foi um ato de confiança de João para com Jesus. Era o bálsamo de Gileade, porque Jesus é o bálsamo de Gileade. Ele é aquele que eu posso reclinar a minha cabeça, descer as minhas lágrimas, derramar em Cristo Jesus aquela minha dor, as minhas necessidades, mas também derramar também em oração a gratidão. Saber que ele é fiel, como ele diz, eu sou o galardoador daqueles que o temem. Então eu tenho uma gratidão por dizer que eu sirvo um Deus que é poderoso. É o Deus, o Senhor dos exércitos. Nós temos um Senhor, o general, o Senhor dos exércitos, que tem um exército enorme, como falou, né? Como Eliseu ali abriu os olhos daquele servo, né? Que quando o exército sírio chegou para buscar Eliseu, olha, um exército de tanto medo aquele exército tinha de um homem de Deus. Veio uma multidão de soldados para buscar um homem que apenas era um profeta de Deus, não tinha arma, mas tinha o poder da palavra, tinha o poder da fé, tinha o poder da unção, da presença do Senhor. Então, exércitos enormes têm medo de um homem de Deus, mas aquele servo teve medo. Mas Deus, Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos dele. E lá diante daquele povo, daquele exército, o Senhor abriu os olhos dele e ele viu milícias de anjos, um exército muito maior. Veja bem, nós temos um exército de anjos a nosso favor. Então temos que crer, temos que ter fé, temos que, quando orarmos, buscarmos, dobrar os nossos joelhos, crer que o céu se abre quando nós oramos. Nós trazemos o céu para cá, nós trazemos a vida do Senhor, a fé, a força, o milagre, e o milagre acontece. Por isso, temos que ficar vigilantes em todo o tempo. Deus nos pede para revestir as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6. Então, quando nós colocamos em oração para interceder pelas pessoas, para pedir pelo nosso próximo, que é a maior prova de amor, porque nós não podemos também orar só por nós, pelo nosso problema, pela nossa vida, o nosso eu. Mas Deus disse para nós, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus está pedindo que eu ore pelos meus próximos, que eu ame o meu próximo, mas nós precisamos de revestir com as armaduras de Deus. É aquela armadura que nos protege das ciladas do inimigo. Quando orar, ore, peça para revestir o Senhor, eu coloco o capacete da salvação, eu visto a couraça da justiça, eu coloco o cinto da verdade, eu pego com a mão esquerda o escudo da fé, e com a minha mão direita eu coloco a espada do teu Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e eu calço as sandálias do Evangelho. Nós precisamos estar preparados com as armas do Senhor. O diabo não pode, veja bem, o diabo não pode resistir quando se depara com a justiça de Deus em nós. Nós somos justos em Cristo Jesus. Se nós formos fiéis a Deus, andarmos em santidade com Deus, andarmos em comunhão com Deus, andarmos na presença de Deus, fazer a vontade do Senhor, obedecer o Senhor, alimentar-se da palavra, orar, interceder, amar a Deus de todo o teu coração, amar o teu próximo e nos revestir e pedir e clamar o sangue de Jesus. E termino com essa frase hoje, para deixar bem claro, que vocês guardem no coração, jamais, jamais o diabo não pode resistir quando se depara com a justiça de Deus em nós. Essa é uma palavra pequena, mas simples, para que você possa meditar nessa palavra e levar para casa, lembrando o primeiro ponto: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. Segundo, nada há impossível para Deus. Terceiro, se coloque na presença de Deus com a oração, com a palavra, com jejum,
com intimidade diariamente com Deus. E quarto, se revista com as armaduras de Deus, que nós podemos vencer em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos livres, em Cristo Jesus nós somos salvos, em Cristo Jesus nós temos liberdade, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos salvação, nós temos cura, nós temos libertação pelo poder do sangue de Jesus. Nós somos justiça em Cristo Jesus, somos justos diante de Deus, então o diabo não pode resistir. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Pastor Rogério, por favor. Entrego a palavra ao pastor Rogério. Amém. Glória a Deus. Deus ministrou seu coração. Deus falou com você aqui, aqueles que estão em casa, nos ouvindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Nós precisamos buscar. É pela fé que nós vencemos. Quando nós temos fé, nós vencemos todas as coisas. Eu falei sobre fé e o Senhor, Ele fala, se a gente tiver fé e pedir para um monte caminhar de um lado para o outro, se for fé de verdadeira, de um lado do outro, o monte vai se mover. A nossa fé precisa ser assim. Nós precisamos agradar o Senhor, a nossa fé. Pegue suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana.